Legal, sejam bem-vindos a mais um webcast da Ipsos. A gente, lembrando que recomeçou as nossas gravações depois da pandemia, ficamos parados 6 meses e estamos recomeçando hoje. Estamos sem máscara aqui para facilitar a nossa comunicação, mas seguimos todos os protocolos, cuidadosamente, todos com as nossas máscaras devidamente acomodadas e usadas. Espero que vocês estejam bem. Muito obrigado por vocês terem aceitado falar sobre monitoramento de saúde de marca em tempos de crise, um papo super importante, considerando que o que a gente tem visto é que as empresas, muitas delas realmente não sabem como tratar esse tema neste momento, e acho que a gente está aprendendo melhores práticas e eu espero que vocês ajudem a iluminar esse caminho. Eu sou Marcos Cagliari, CEO da Ipsos no Brasil, e queria que vocês se apresentassem. Perfeito. Ricardo, muito obrigado pelo convite, se você puder falar um pouquinho de você. Não, claro, eu que agradeço, obrigado Fernanda, obrigado à Ipsos. Eu sou Ricardo Brandão, sou gerente de marketing e comunicação da Petronas para as Américas. Eu tenho uma atuação mais forte na América Latina, mas eu também sirvo de consultor, digamos assim, para os outros países das Américas, inclusive Estados Unidos, México, Canadá, né? Estou na empresa há 7 anos e meio e venho nesse momento da Petronas de colocar a Petronas no mercado, né? De 2012 para cá, a empresa saiu de um patamar de quem é a Petronas para a gente ter clara referência de quem nós somos e principalmente de quem nós não somos, né? Legal. A empresa chegando rapidamente, todo mundo fala, Petronas, o que é, o que não é, o que faz. Hoje já está mais claro isso, principalmente aqui para a nossa região, então isso é bem importante. Legal, legal. Obrigado, Ricardo. Obrigado por estar aqui, vai ser um papo bacana. E a Fernanda Campanini, da Ipsos, se você pudesse apresentar, Fernanda, obrigado por ter vindo. Com certeza, obrigada a você pelo convite. Obrigada, Ricardo, também por ter aceitado. Bom, eu trabalho com pesquisa de mercado, eu sou jornalista de formação, mas eu trabalho já com pesquisa e com entendimento de consumidor há mais de 13 anos. Eu sou apaixonada por comportamento, por pessoas, por relacionamento, então realmente é uma área que eu me identifico bastante, especialmente na área de construção de marca, de comunicação e também de inovação. Então, acho que são as 3 áreas aí principais da minha carreira e eu tive, enfim, a sorte de começar a trabalhar aí na Ipsos há 2 anos e estou muito feliz com essa oportunidade. Você citou 3 das áreas que mais foram transformadas com a pandemia. A gente vai falar bastante disso. Com certeza. Legal. Ricardo, se você puder dar uma visão geral do momento da empresa, uma marca muito forte, das mais fortes no setor no mundo, mas nova no Brasil. Né? Quais são os seus desafios e como é que você se aproximou dos estudos que vocês andam fazendo? Você matou bem, né? A marca tem uma referência muito forte fora, mas aqui a gente ainda é uma baby brand, a gente ainda está engatinhando, né? A gente precisava colocar essa marca no radar. Em 2012, quando a Petronas comprou o grupo FL Selenia, que pertencia à Fiat, etc., e veio assumir o negócio aqui, nós tínhamos o grande desafio de colocar essa marca no mercado. Quer dizer, não tem 10 anos de marca no Brasil. Não tem 10 anos. Muito recente. Baby brand. Não tem 10 anos. E esse trabalho ele começou a gente fazendo justamente o seguinte, né? Vamos colocar essa marca no centro e ver 360 como é que a gente ativa essa marca. E aí foi quando eu iniciei na empresa fazendo esse trabalho justamente de buscar colocar a marca em evidência das formas mais diversas possíveis. Então, com patrocínios, com eventos, com feiras, comunicação, seja ela rádio, revista, jornal, enfim, muita ativação de marca com ponto de venda, para as pessoas começarem a entender quem a gente era, né? Então acho que o primeiro desafio nosso foi, vamos colocar essa marca para as pessoas saberem quem a gente é e quem a gente não é, né? Depois a gente tinha ainda está nesse processo, na verdade, né, de colocar as marcas globais aqui, né? Nós temos uma marca no portfólio que ela é muito forte, que é a Selenia, que é uma marca que tem uma herança de qualidade, de percepção de valor muito, muito interessante no Brasil. É top of mind para os mecânicos, de acordo com várias publicações do setor.
Mas a gente tem outras marcas que a gente precisa desenvolver. Então, tem a marca Cintium, que está na Fórmula 1 com a Mercedes, mas que ninguém sabia o que era. Tem a marca Urânia, que é para caminhões, tratores, mas que as pessoas também não conheciam. A marca Sprinta, que é a marca de moto, que é a que a gente está começando a trabalhar agora. Então, junto o desafio de colocar a marca-mãe com as marcas de produto em evidência. Esse trabalho a gente vem fazendo desde 2012 para cá e, felizmente, com bons resultados, né? Bons resultados não só em termos de venda, que é o que, como fala um dos diretores da empresa, quando o resultado vem, você ganha alforria financeira, né? Então, o resultado está vindo, né? Então a gente vem crescendo em volume, a gente vem crescendo em resultado, isso é muito bom. Mas também a gente vem crescendo com um resultado de marca, né? Dentro do funil de marca, vamos dizer assim, quando você fala da parte de top of mind, a gente ainda está muito pequeno. Até pela recência da atividade. Em significância nessa parte. Mas a gente está conseguindo fazer com que as pessoas identifiquem a marca no ponto de venda através de um estímulo. Então, quando elas olham a nossa embalagem, quando elas olham o nosso logo, elas sabem. E isso a gente vê, inclusive, pelos resultados da pesquisa, que vem numa crescente todos os anos, a gente faz estudo. Quais são as métricas que vocês têm olhado, Ricardo, antes da gente entrar na... A gente olha a parte de awareness, né? Então, que é, digamos assim, o principal medidor aí para ver aonde a gente está investindo e se está trazendo o retorno que a gente quer. Mas a gente também olha muito fortemente a parte de percepção de valor da marca, né? Quais são as referências que o consumidor está tendo das nossas marcas? Isso, felizmente, está casando muito com os pilares que a gente tem trabalhado, né? Hoje, o mundo mudou radicalmente, não é pela pandemia, mas é pelo digital. Então, as métricas têm se transformado em algo muito mais complexo, né? E a gente vê isso também nas redes sociais, onde a gente tem atuado. O nível de engajamento, o nível de aceitação, a gente não tem uma percepção negativa das nossas marcas. Isso é muito bom. Legal. Boa. E, Fernandinha, dentro do que o Ricardo está trazendo, ele falou, acho que é o segredo aqui do momento que a gente está vivendo, que é a necessidade de revisão das métricas. O que você tem visto que as marcas no Brasil têm se preocupado? E mais do que isso, falando especificamente do momento que a gente está. Quer dizer, o que as empresas têm se preocupado e para onde elas têm alterado os seus objetivos com base no que está acontecendo? Acho que o ponto principal, né, até que a Petronas sempre teve esse olhar, por exemplo, foi de colocar o consumidor ali no centro da estratégia. Então, por mais que fosse uma marca que ainda estava no início do desenvolvimento aqui no Brasil, sempre teve esse olhar para o consumidor, né, ditando aí quais eram as principais necessidades da categoria, as principais motivações, né, mapeando essas redes mentais, os gatilhos que existiam ali dentro da categoria, né, porque é uma visão realmente diferenciada do ponto de vista de uma marca que está gerando awareness, mas não é o awareness pelo awareness, é um awareness qualificado. Então, aí pensando um pouco na revisão das métricas, a gente fala muito de redes mentais, né? Então, e gatilhos, por quê? Porque principalmente no momento de crise, as pessoas estão reformulando cada vez mais o que são as necessidades em cada uma das categorias. Então, aqui não é o caso da Petronas, mas principalmente as categorias que estão muito centradas no lar, elas mudaram completamente a relação com os consumidores e emergiram outras necessidades também. Então, marcas se preocuparam em melhorar rituais que já existiam dentro de casa ou descomplicar, né, certas atividades que existiam ali com os seus serviços e com seus produtos. Então, algumas das questões que surgiram, né, e que a gente começa a mapear com um pouquinho mais de profundidade são as redes mentais. Hoje a gente tem ferramenta para isso. Explica um pouquinho o que é, para quem não tem. As redes mentais são os pensamentos, as experiências, tudo que se relaciona com o consumidor quando ele pensa em determinada categoria, em determinado setor, tudo que surge na cabeça dele em relação às marcas. E quanto mais qualificada é a percepção, né, de uma marca dentro daquele setor de atuação, a chance dela ser lembrada em primeiro lugar é muito maior.
né? Porque eu crio realmente um relacionamento com as pessoas, né? Com o ser humano, não só com o consumidor. Então, esse é um dos pontos. Então, a gente entende qual que é a qualidade do que se cria na mente desse consumidor relacionado à marca e a predisposição de escolha dentro de uma categoria, por exemplo. E principalmente nesse momento, você tem uma série de mercados que acabam sendo reféns de protocolos de segurança, você tem, enfim, diversos drivers que a gente fala, que são aqueles aspectos mais importantes para gerar ali uma escolha, uma decisão e o mesmo um desejo, uma relação mais próxima com o consumidor. Então, as redes mentais com certeza são aspectos que são primordiais nesse momento, porque a gente entende motivação. E também aí a gente tem o monitoramento de rede social, que se torna cada vez mais importante, porque as pessoas estão comentando. Então, a gente tem aí como se fosse um nível novo dentro do funil de relacionamento com o consumidor, que é um momento em que eu posso considerar uma marca, mas antes de eu comprar, até pelo momento de maior racionalização que a gente está, eu vou lá investigar o que as pessoas estão falando sobre isso. Então, antes de eu tomar a ação de comprar. E para uma marca, um outro ponto que também se torna cada vez mais relevante é a apologia, porque eu vou lá no final do processo, eu comprei, mas o que será que essa pessoa vai falar da experiência que ela teve? Então, a gente consegue olhar esse 360 para a marca e ele é super importante. Por quê? Porque cada uma das fases de relacionamento de uma marca com o consumidor, ela tem que ser monitorada para eu poder tomar uma ação corretiva, para eu poder estar na hora certa respondendo e dando respaldo para o meu consumidor e para as pessoas que vão assistir isso também. E de uma maneira mais orgânica, né? O jeito que você descreveu não é aquele aquele acompanhamento de saúde de marca artificialmente imposto. Eu acho que hoje a gente tem várias maneiras mais orgânicas, mais naturais, mais comportamentais. Inclusive, acho que não é à toa que tem uma invasão, né, no marketing de behavioral science, por exemplo, ou de conceitos mais de neurociência, que são maneiras muito mais espontâneas de você medir. E aí eu já queria trazer o próximo ponto. A Petronas, pela natureza da atuação da empresa, ela foi extremamente atingida pela pandemia, né? É uma marca extremamente ligada à mobilidade, em um conceito em que a mobilidade foi extremamente restringida. Como vocês encararam este momento? Quer dizer, qual foi o objetivo corporativo para não deixar, para aproveitar esse momento e construir também, para fazer esse momento também ser produtivo do ponto de vista mercadológico? Porque era fácil vocês darem 3 passos para trás, eu imagino, né? Olhar e falar, nesse momento eu não vou fazer nada. Quando a gente está vendo que as marcas vencedoras são aquelas que aproveitaram este momento e não que se recolheram neste momento, né? Você pegou num ponto interessante, porque quando a gente fala da Petronas, as pessoas focam muito no quesito da mobilidade, do setor automotivo, né? Esse setor foi afetado, né? A gente teve alguns dos nossos parceiros de OEM que pararam a produção por algum tempo, o mercado sofreu um impacto absurdo, caiu significativamente, nós tivemos um baque da ordem de 50% de vendas logo em abril, quando tudo isso veio, mas a empresa ela tomou duas iniciativas, uma conservadora e uma nem tanto. A conservadora foi, aonde a gente consegue aparar algumas arestas, segurar alguns custos, algumas despesas, para ver o que vai acontecer. Então a gente fez isso, o marketing fez isso, a gente teve uma redução de investimento no primeiro momento, porém a gente manteve alguns investimentos que a empresa entendeu que eram vitais para fazer essa roda girar. Então a gente manteve investimento no trade, a gente manteve investimento nas nossas redes sociais, como a Fernanda falou, para fazer as pessoas terem a percepção de que a gente não está parado, não está escondido, que a gente está atuante, né? Então isso pelo lado automotivo ajudou, mas tem uma outra vertente da empresa que vai para o segmento mais industrial, mais B2B, mais agrícola, e isso continuava na sua atividade. Não teve impacto. Né? A gente teve algum impacto na indústria, obviamente, porque o setor
deu uma parada, mas o setor agrícola, por outro lado, ele segurou muito. O resultado do PIB brasileiro foi altamente impactado pelo bom resultado da agricultura, né? E a gente tem grandes clientes que a gente atende, que isso é fundamental para a gente nesse momento. A gente tem toda uma gama de produtos dedicada para a agricultura que ajudou, né? O ponto positivo é que o mercado começou a responder mais cedo do que a gente imaginava. Ainda não está no patamar que a gente gostaria, mas ele está respondendo. E isso está nos dando um novo fôlego para continuar atuando. Então, por exemplo, nós não paramos e lançamos produtos esse ano. Nós tivemos um lançamento virtual, tivemos 600 pessoas participando desse lançamento na América Latina inteira, né? Foi muito bacana, foi um case para a gente dentro do grupo. Qual foi o lançamento? A gente lançou, nós temos um produto chamado Urânia, Petronas Urânia, que é para a linha de caminhões, e nós lançamos novos produtos com novas aplicações, com viscosidades mais modernas, formulações mais atuais. E a gente até ficou nessa dúvida. E agora? A gente já tem uma convenção para lançar, e o que faz? Lançamos e foi um sucesso, né? Foi um sucesso, foi muito bom. As pessoas viram isso acontecer. Os nossos distribuidores olharam e falaram, bom, a empresa não parou. Então você passa um recado indireto também para o distribuidor e fala, amigão, vamos lá. Vamos lá, né? vamos para frente. E o resultado, assim, o resultado é que a gente está conseguindo um bom resultado no ano. A gente está conseguindo entregar um volume. Não é o volume que a gente gostaria, mas frente ao que está acontecendo, é um volume significativo. A gente está conseguindo manter o nosso market share. Então, tudo isso é um reflexo, eu acho que da forma como a empresa enxergou. Nós precisamos controlar, mas não podemos parar. Né? Isso foi muito positivo. Inclusive com parceiros nossos que também lançaram produtos, né? Alguns OEMs, e a gente entrou junto com eles e fez com que a coisa ganhasse proporções até maiores do que a gente imaginava. Isso foi muito bom. Que bom. Fernanda, o Ricardo falou duas coisas que eu acho que, primeiro, que são duas áreas de estudo que eu sei que você atua. A primeira deles é a inovação. Quer dizer, mesmo neste momento, ou mais do que mesmo, principalmente por estar neste momento, em mudança de jornada colossal, a importância de você inovar. Eu queria que você depois falasse um pouquinho disso, de que você tem visto no mercado como um todo, mas também passar mensagens para os seus interlocutores-chave, né? Quer dizer, a atuação da marca não para, a empresa continua atuando. Qual que seria o seu olhar, sua perspectiva sobre o que está acontecendo? Porque, de novo, eu reitero, a gente atua com talvez as principais marcas e empresas do mundo no Brasil. E muitas delas, elas se sentiram despreparadas para lidar com a situação a ponto de gerar um imobilismo. E eu queria que você comentasse sobre sua perspectiva, quais são as diferentes approaches que a gente viu das marcas aqui. Sim. Do ponto de vista, né, de construção de valor para a marca, porque eu acho que no fim das contas, nesse momento, como que eu continuo mantendo o valor da minha marca ou, enfim, eu mostro alguma diferença, porque é uma época que as pessoas estão fazendo mais do que nunca escolhas mais pensadas, né? E é uma situação de incerteza para todo mundo. Então, pensando desse ponto de vista, a gente tem dois aspectos principais, que é a questão da proximidade, né? O quanto que as pessoas elas se sentem próximas da marca, e aí a proximidade ela vai vir de todas as ações, né, que a marca faz, e pegando um pouco também aí o raciocínio de vocês em relação às inovações, em relação mesmo às comunicações, e pegando um pouco também o exemplo da própria Petronas, a gente tem esse lado racional da relevância, da performance, da inovação muito ali funcional, mas a gente também tem outras questões e outras ações para chamar esse consumidor. Então, que é o ponto, por exemplo, a Petronas. A gente não consegue
trabalhar a experiência com a marca, talvez de uma forma convencional, porque eu não tenho a mobilidade, mas eu estou trabalhando experiência virtual. Então, eu quero trazer o que minha marca é forte. Então, a Petronas uma super associação aí à Fórmula 1, a esportes que as pessoas apaixonadas por carro têm. Vou fazer isso por meio de uma ação de comunicação, uma ação também dos esportes, que está uma super tendência. Então, isso também é uma inovação. Se eu não posso, na prática, fazer com que as pessoas tenham aquela experiência, como é que eu faço isso de uma maneira virtual? Então, só para explicar um pouco, mas a Petronas lançou, qualquer coisa você me complementa, Ricardo, mas lançou há um mês atrás, uma ação em que as pessoas poderiam experimentar o que eram as marcas por meio de um game no celular, né, que trazia a nostalgia do Enduro, que era um game do Atari. Então, assim, como você... Eu acho que esse é o desafio bacana que a pandemia traz e que, ao mesmo tempo, traz uma série de oportunidades para as marcas saírem do óbvio. Né? Então, agora também com a Fórmula 1, aí também você fala, hein, Ricardo? Mas a gente tem uma experiência, por exemplo, virtual de Fórmula 1, que a Petronas acabou de lançar. Então, essa experiência, ela transcende a própria categoria, o próprio serviço, o próprio produto que se oferece. E cada vez mais o que a gente vê é que o consumidor, ele está ligado às marcas que se preocupam com uma causa e não simplesmente com um produto, com um serviço. Então, é por aí que a gente está fazendo toda a avaliação. Essa avaliação, ela é realmente 360. Não adianta ter uma promessa de produto, principalmente. Você tem que ter uma promessa relacionada... Não é suficiente, né? Você precisa ter mais... Não é suficiente para você crescer, principalmente aí no longo prazo. Pode ser que no curto prazo você traga uma ação que seja muito bem sucedida, mas isso é muito superficial para um consumidor que questiona, que está mais conectado, né, na rede, e a rede é o parâmetro para tudo, uma comunicação completamente horizontal, então não tem mais aquela coisa extremamente discursiva, é muito mais ali... monológica. Exatamente. Né? Então, você tem essa inclusão, né, de consumidores, realmente de outras pessoas mais imparciais nesse processo. Interessante olhar isso. Ricardo, essas ações que a Fernanda está se referindo, elas saem de uma análise do monitoramento? Quer dizer, aqui a gente precisa aumentar o volume desse atributo, diminuir desse aqui. Como é que é o dia a dia da gestão de marca? Que evidentemente resulta em atuações depois de um tratamento criativo, depois de um tratamento estratégico, mas ela sai de uma análise que é mais técnica, né? Sem Como dúvida. Vocês olham isso no Petronas? Pegando um gancho do que a Fernanda falou lá atrás, a gente teve no início, e mantém isso até hoje, essa preocupação de ter o consumidor no centro da nossa atuação. E quando a gente fala o consumidor aqui, para o nosso segmento, esse consumidor ele é muito variado. Eu já vim de categorias de bens de consumo, já passei por alimentos, por bebidas, e quando a gente fala de consumidor, você fala naquela pessoa que vai lá no ponto de venda comprar o seu produto. Né? A nossa categoria de produto hoje, lubrificante, como a gente diz, ela não é sexy. Ninguém acorda de manhã querendo comprar lubrificante para o carro. Aliás, quando ele pensa nisso, ele... Normalmente é um problema. É um problema. Ele fala, nossa, vou gastar o dinheiro para... Né? Então, não é atrativa. E no Brasil, entre 3% e 4% das pessoas fazem o que a gente chama de do it yourself. Ele compra o lubrificante, ele troca o lubrificante do carro dele. 97% você leva num lugar que vai ter um mecânico, que vai ter o trocador de óleo, que é o recomendador, que vai falar para você se você compra o ABC, você vai ter que confiar nele para colocar no seu carro. Então, quando a gente fala do consumidor, eu estou falando do nosso distribuidor. Então, dar ferramentas para esse nosso distribuidor, ir para o ponto de venda, ir para a troca de óleo para a oficina, para ele passar o argumento para esse recomendador saber o que vai falar dos produtos da Petronas para quando o usuário final chegar com o carro lá. Ao mesmo tempo, a gente faz uma comunicação
com esse usuário final para que ele tenha uma referência de Petronas positiva e a nossa marca seja considerada no hall de marcas que ele vai comprar. Ou não seja rejeitada. Ou não seja rejeitada, exatamente. Né? Essa interação aqui com o distribuidor, com o ponto de venda, é uma coisa muito do trade, que permeia muitas ativações convencionais que a gente já conhece. Essa outra parte com o consumidor final, esse equilíbrio com o recomendador e o dono do carro, a gente vem construindo com a curva de comunicação que a gente vem fazendo das marcas, inclusive esse ano, até como parte dessas ativações que a gente fez mesmo no meio da pandemia, a gente reformulou toda a cara da marca, das marcas de produto. Aparecem pessoas atuantes, então aparece o caminhoneiro no caminhão, né? Aparece o cara de moto andando na cidade, o que fala assim, mas isso é óbvio. Mas antes a gente focava muito na tecnologia, e foi o que a Fernanda falou. Às vezes a tecnologia por si só não é o suficiente. Né? E da onde a gente capturou isso? Justamente final do ano passado, se eu não estou enganado, né? Começo desse ano, a gente teve uma reunião para ver os resultados da marca, e aí a Fernanda começou a mostrar toda uma matriz dessa relação emocional, mental, esses mapas mentais do consumidor com o nosso segmento, com as marcas, e foram surgindo, aqui tem uma oportunidade, aliás, a Fernanda ajudou muito nisso, aqui tem uma oportunidade de juntar isso com isso e trazer esse outro significado, esse. E aí isso a gente falou, bom, vamos fazer isso, né? E foi onde a gente começou a trazer alguma dessas experiências, essa questão da nossa plataforma de games que a gente lançou agora, para trazer essa interação divertida com a marca, as ações de Fórmula 1, que aí são evidentes, está aí estampado, e também a gente traz toda uma ressignificação não só do valor da marca, sob a ótica de um patrocínio desse porte, mas também da diversão, também do valor de tecnologia que está por trás daquilo que a marca carrega, né? Então a gente começou a atuar nessa forma, através dessas leituras, que bacana. Quer dizer, dessas ferramentas. Você repensa o uso, né, a função. Exatamente. Porque na finaleira, quando o usuário está na frente do balconista, ele pensa, olha, tudo igual. Põe lá, a gente até brinca, né? Óleo de soja, óleo pro motor do carro, o cara deve achar que é tudo igual, né? O que a gente tenta mostrar primeiro não é, sob a ótica da tecnologia, da inovação e todos os investimentos que a empresa faz nesse sentido, mas também sob a ótica do relacionamento que a gente cria com o consumidor. E felizmente a gente tem conseguido não ter rejeição e criar um relacionamento bom para a nossa marca ser considerada na hora da compra, né? Que bacana. Como foi esse processo, Fernando? Porque parece um caso super bacana de reposicionamento, né? Muito bacana, é muito bacana. Até porque tem todo esse desafio mesmo de ser um mercado mais difícil do ponto de vista do sexy, né? Porque é isso, você não acorda falando, não é que nem, eu quero comprar uma roupa nova. Não, é algo que vai pro seu carro, né? E óbvio, você não quer colocar alguma coisa no seu carro que realmente vá ou prejudicar ou perder algum tipo de performance, mas aterrissar um benefício final que ele é menos tangível é mais difícil. Então, acho que essas conversas que a gente foi tendo ao longo do processo, né, trouxeram algumas descobertas importantes, que uma tecnologia, ela é um meio, mas ela não é o benefício final. E ela vai te trazer um diferencial, desde que você tenha um benefício final que seja realmente relevante, que faça uma diferença na vida dessa pessoa. Então, e aí analisando, né, o que as marcas que realmente têm conseguido trazer performance, o que elas fazem? Ou elas vão descomplicar a sua vida de alguma forma, então você gasta menos tempo, ou enfim, você tem certeza que aquele resultado é positivo. Vem, né? Exatamente. Ou você vai ter uma experiência muito mais agradável com aquela marca, ainda que talvez você não gaste menos tempo, mas o tempo com ela vai ser gostoso, vai ser suficiente para você falar, valeu a pena, fez diferença para mim, não abro mão.
Eu tomei nota aqui de algumas coisas que vocês falaram. Acho que tem algumas mensagens interessantes. Primeiro, é não parar de inovar, porque a gente está num momento desse. Eu acho que a gente tem uma mensagem que é importante para a própria organização, né? Não só para o cliente final, que evidentemente é fundamental, mas também para a própria organização, né? Você manter todo mundo aquecido, empolgado, motivado, vendo os progressos. Eu acho que tem o lado de não parar de monitorar, não parar de tirar a temperatura do que está acontecendo. Bom, a gente está com o tempo estourando aqui, mas eu queria saber quais são os desafios do futuro. O que você imagina que vocês têm que atacar para continuar neste caminho de construção de Petronas no Brasil no futuro? Eu vejo que a gente tem hoje dentro do portfólio marcas em momentos um pouco distintos. Mas, independente disso, nós como Petronas, a gente tem que manter o trilho mais ou menos na linha do que a gente vem fazendo. Você tocou num ponto muito importante. O monitoramento ele tem que ser contínuo, né? Eu, quando saí do segmento de bens de consumo, que tinha diversas ferramentas para medir várias coisas, que eu vim para o segmento automotivo, eu senti falta de algumas coisas, né? E uma delas foi a questão de marca, que a gente começou lá atrás, quando eu iniciei na empresa. Falei, não, vamos ter o tracking constante. Então, como disse Peter Drucker, né, o que você não mensura, você não gerencia. Né? Então, no final das contas, o que a gente tem que fazer é isso. Sob a ótica de ferramentas de mensuração, de tracking, a gente tem que manter isso. Né? E não é o tracking para eu ter o número, o KPI, e falar, eu tenho 22% ou 25% de alguma coisa. Não, é o que aquilo está me dando de resposta para, ao invés de eu atingir o 25%, eu atingir o 30%. Acionabilidade, né? Exato. Como é que eu atuo sobre né? isso? Como eu capturo o que está nas entrelinhas aqui e transformo isso em atividade para a marca, para a empresa, para o consumidor, para o ponto de venda, para o nosso ecossistema de stakeholders de maneira geral. Então, a Petronas enxerga isso muito claramente. Nós precisamos manter. E como a gente tem marcas, nós somos uma baby brand, mas dentro da baby brand a gente tem alguns fetos ainda. Tem marcas bem que estão começando agora, como uma que a gente lançou esse ano. Então, a gente tem um longo caminho ainda para desenvolvê-las. As mensurações elas são fundamentais e principalmente contar com ferramentas como a gente tem aqui, com toda a paciência que a Fernanda tem de explicar várias vezes a mesma coisa que às vezes eu não entendo, para capturar as bases para continuar nesse crescimento, né? Isso é fundamental para a gente. Legal, Ricardo. Fernanda, o que tem no futuro que as marcas deveriam estar olhando? O 360, eu queria reforçar esse ponto. Então, a gente, assim, deveria realmente estar se preocupando como estão mudando essas redes mentais, porque elas inevitavelmente estão se transformando, né? E isso se torna cada vez mais relevante, porque a gente sabe que se a gente demora para gerar, tanto para ter uma adaptação ou para realmente ter alguma disruptura, né, digamos assim, para a gente trazer inovações disruptivas, esse é o momento de se apropriar de tendência, é um momento chave para isso. Acho que a Petronas vem nesse sentido, quando traz o Enduro, quando traz a experiência virtual, né? E tendo toda a credencial aí, fortalecida pela Fórmula 1, pelo patrocínio que faz. A gente tem a questão da promessa, mas que cada vez mais essa promessa por si só, ela não diz muita coisa se ela não tiver uma boa experiência atrelada a ela. Um benefício claro. Então hoje isso é algo que a gente faz, né, esse monitoramento, a gente faz o cruzamento desses dois pilares que são essenciais. É todo também o monitoramento do que se fala, então só reforçando do que se fala nessas redes, porque isso vai participar tanto do processo de ação em que eu vou comprar a marca, quanto depois, ele é um ciclo de repercussão, que se retroalimenta, exato, porque ele volta. A partir do momento que eu recomendo mal uma marca, isso vai afetar de novo o seu nível de relacionamento. Então a gente tem também que dar devida atenção para isso e não achar que a gente tem, né, obviamente aí tem outras questões que impactam, mas muitas vezes a gente sai com um storytelling pronto para o consumidor. E eu acho que esse foi um grande aprendizado que a gente teve junto,
que muitas vezes, nossa, tecnologia é totalmente diferente do que as outras marcas falam, mas a tecnologia ela é o que para o consumidor? Como que eu traduzo isso na língua do consumidor? O que tecnologia remete, né? Se eu falar desse aspecto ou daquele aspecto, isso vai gerar a percepção que eu quero ou não? Então, por meio de diversas experiências que a gente já passou, e aí com Petronas, com outras marcas, a gente vê que muitas vezes a gente assume premissas que não necessariamente é o storytelling que está na cabeça do consumidor. E isso gera realmente muita frustração para todo mundo, porque como assim ele não entendeu? Não, ele não entendeu porque não faz essa conexão. Então, se a gente entender direitinho essa conexão, a chance da gente contar uma história que faça mais sentido e de a gente ter sucesso com a marca e ajudar o consumidor, porque no fim das contas, esse é o objetivo das marcas, ajudar. E aí a gente tem um caminho. Então, é isso. É bacana ver, né? Como o uso da ferramenta permite que você não seja product-centric, que você seja client-centric de verdade, né? Exatamente. E organicamente, você sabe isso de maneira natural, você mede isso de maneira natural e você consegue traduzir o benefício no storytelling que você está falando. Totalmente, porque uma coisa é eu falar para você, esses são os principais aspectos que impactam na decisão. Legal, mas como é que eu ligo esses pontos? Porque conforto para uma categoria pode estar relacionado com uma coisa que para outra não é a mesma coisa. E para um consumidor e para o outro também. Também. Muito bom. Gente, a gente estourou o tempo já faz um tempão, mas a gente não consegue parar. Agradeço demais você, Ricardo. Muito obrigado pela presença. Fernanda, obrigado. Obrigada a Parabéns vocês. pelo case, um case super bacana. E acho que tem uma porção de mensagem interessante aqui de como a gente usar a ferramenta para a gestão da marca num momento de, evidentemente, enorme dificuldade, mas tanta oportunidade, né? Mas tanta coisa que a gente pode fazer pelo cliente, pelo consumidor, pela pessoa, pela sociedade. Obrigado, gente. Parabéns para vocês mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Valeu, até a próxima. Até Até a próxima, gente.